uma das táticas do ponto 1 é isso, né? Está aqui, indignação e inimigo em comum vendem. Você vê os discursos do Hitler sempre gesticulando muito, indignado. E quando você vai no episódio do Idi Amin, que é o episódio 3, Reine pelo Terror, você vê que ele pegou também essa mesma tática do bode expiatório e ele colocou os indianos ugandenses, que era uma minoria que foi pra lá porque Uganda foi uma colônia britânica. E a Índia também. Então, os britânicos pegaram os indianos para construir estrada de ferro lá. E eles nunca voltaram para casa. E os indianos acabaram se tornando donos de grande parte dos negócios daquela região. Então, quando o Idi Amin ele subiu ao poder, através de um golpe militar, ele começou, né, a falar, olha, tá estranho esse negócio aí, muitos comércios na mão dos indianos, né, estão explorando a velha gente. história de acumulação na mão de poucos. Exatamente. Só que o mais interessante é que em 72 ele expulsou. Ele falou assim, ó, vocês têm, acho que foi 3 meses. Vocês têm 3 meses pra ir embora do país e deixa tudo aqui. Nessa hora, o valor dos negócios indianos foram lá embaixo, né? Porque quando você precisa vender um monte de negócio, simplesmente os preços deles vão ficar muito baixos. Eles foram embora e fugiram. A população de Uganda comemorou. A popularidade do Idi Amin foi lá em cima, mas logo depois a economia começou a entrar em crise. Porque quando esses caras foram embora, eles levaram todo o know-how que eles tinham da operação dos negócios e simplesmente alguns negócios nunca mais voltaram a funcionar ou voltaram a funcionar de uma maneira muito pior do que Porque as pessoas não tinham antes. conhecimento, né? Então aquela coisa de assim, por que existe também algumas pessoas feitas para comércio, negócios, etc. Porque é uma coisa que, ainda mais os indianos, né? Eles têm uma cultura, né, de comércio que passa Desde de pai para sempre, né? filho e tal. O pessoal não ia lá pegar as teve especiarias umas através do entrevistas, comércio. né, que eles passaram uns vídeos. Eu adorei essa série por causa disso. Muita coisa factual ali mesmo. E eles falando, era a hora mesmo dos ugandenses stand up for themselves e não sei o quê, e a gente tomar o que é nosso. Então houve um confisco, essa é a palavra, de propriedade privada, foi transferida para outras pessoas que não conseguiram tocar o negócio e a economia piorou. Ou seja, será que melhorou a vida do ugandense depois disso? Pois é, vamos Deu a pegar... entender Vamos que pegar... piorou lá na série. Então, vamos pegar... Piorou muito. Vamos pegar... Naquela época não se falava tanto disso, né? Mas hoje o assunto é desigualdade, né? Na hora que o Idi Amin ele expulsou as pessoas mais ricas, que eram os donos de comércio de Uganda, a gente pode falar que a desigualdade diminuiu, porque afinal agora tá todo mundo Sim. mais linear. Lógico que esses negócios não devem ter sido dados pro povo, mas sim pros aliados do Idi Amin. Só que na hora que você dá um negócio pra um cara que não sabe operar aquele negócio, o valor do negócio ele tende a zero. E Ele vai quebrar. mais um adendo histórico, que foi o que aconteceu na União Soviética quando houve a Revolução de 17. O Lenin fez a mesma coisa, eles confiscaram propriedades, negócios, etc., colocaram pessoas lá no Ministério da Economia, dos Assuntos Internacionais para fazer as coisas. Aconteceu isso também em Cuba. Che Guevara foi colocado como ministro da Economia. Che Guevara foi banqueiro central. Exato. Sabia disso? E aí, o que aconteceu? Cagou tudo. Então, assim, é impressionante como a história se repete várias vezes e a gente continua discutindo as mesmas coisas no pleno século XXI. Você quer um exemplo mais atual? Na Venezuela nós tivemos algo assim também com a reforma agrária. Muita gente defende a reforma agrária, eu até entendo algumas colocações aqui no Brasil, mas na Venezuela o que eles fizeram? Eles pegaram a terra, tiraram dos donos, que eram pessoas que plantavam, que produziam, e deram para os aliados do governo, que eram caras que não plantavam. Eles simplesmente tinham influência política. Esse pessoal começou a tentar vender a terra, hoje você tem um monte de terra improdutiva, aí fala, na Venezuela tem fome, culpa o embargo, não sei o quê, mas também não produzem mais nada. A terra ela ficou nas mãos de quem não sabia produzir. E quem quer comprar terra na Venezuela agora, se a qualquer momento, esse cara pode chegar e falar, olha, essa terra aqui é sua, agora é nossa, porque é em nome do Bolívar, e viva a revolução, e o povo vai e aplaude. O Sêneca, ele falou uma vez sobre um político romano chamado Lívio Druso, que apresentou leis de reforma social e agrária em 92 a.C. Ele falou que essas leis eram mais radicais e revolucionárias do ponto de vista maléfico do que dos irmãos Graco. Então, essa história do Estado tomar a propriedade privada ali para distribuir para os outros é vista antiga. como uma ideia revolucionária e ruim desde antes de Cristo. E o povo segue Não dá repetindo. E o povo E segue até hoje o repetindo. pessoal segue repetindo, pô, porque é muito popular. E uma das táticas lá é seja um homem do povo. Todos esses tiranos, eles subiram ao poder com forte apoio popular. Como é que o Hitler Aí subiu eu ao falo poder para vocês, na Alemanha? vejam a história do Brasil, Venezuela, Cuba, Argentina, é sempre igual. É sempre a mesma coisa, é o homem do povo que vai fazer pelo povo. Tem democrática no nome, na Alemanha mesmo, né? O partido
que ficou na Alemanha Oriental, né? Na verdade, o nome da Alemanha Oriental era República Democrática, né? Aí Uma era a federativa, a Coreia, outra era democrática. Coreia é República Democrática da Coreia, super democrática, você não pode sair, não pode entrar, não pode fazer nada, na mas é última bem eleição, democrático. o Kim Jong-un teve 100% dos votos. Uau, ele é muito amado. E ele conseguiu superar o pai dele, o Kim Jong-il, que tinha 99,9. Então veja que tá melhorando ao longo do Tá tempo. muito Ô, bom, gente, Coreia do vale Norte. dizer que isso é mentira, né? Que eles controlam, então A o gente cara não vai sabe. dizer... Você tem provas? Exatamente. Eles controlam, então não dá pra saber quem votou. Nem se sabe se os caras votaram. Tem só um último ponto aqui. Que é a questão de que ele também coloca como última tática pra chegar ao poder, montar uma equipe de pessoas leais. Porque ninguém faz nada sozinho, né? Então, esse tirano, por mais empenhado que fosse, por mais autoconfiante, por mais que ele acreditasse que ele tinha uma missão grandiosa pra libertar o povo dele, ele não faria nada se não tivesse um grupo de seguidores leais e tão leais a ponto de decidir morrer pelo cara. E eles lembram um episódio da Segunda Guerra Mundial, onde o Goebbels, ele se matou no bunker junto com a esposa Ele e com envenenou, todos né? os filhos. 6 filhos e a esposa, e depois ele se matou. E cabe lembrar que como que ele consegue conquistar tanto apoio, além, obviamente, das pessoas que acreditam na causa, como se fosse um culto, né, mesmo, que a pessoa enxerga a pessoa como o líder ali, como um deus, tem o pessoal que é comprado. E é por isso que voltamos à estaca zero do podcast, quando a gente falou de controlar os meios de produção, controlar os bens, os recursos naturais e tudo, porque dessa forma você senta numa pilha de dinheiro, Uhum. dinheiro Tem controlado por recurso pra você, isso. a população fica dependente de um assistencialismo, de uma migalha. Então, tem até o Muammar Gaddafi, ele aparecia nas casas das pessoas, olhava se estava lá... Era o Saddam Hussein. O Saddam Hussein, desculpa. Talvez o olhava Gaddafi lá fizesse isso também, né? A geladeira, e aí falava assim, a geladeira tá vazia, coloca comida, porque daí as pessoas, uma falava pra outra, nossa, como ele é bom. E aqui no Brasil a gente tem muitos exemplos disso, o político tal colocou não sei o quê, o político tal colocou meu filho assim, ou deu isso, ou deu aquilo. E isso entra no imaginário popular, e aí obviamente que tá todo mundo sendo muito bem remunerado, e a população, no fim das contas, fica na pobreza, e esse cara, mais os seus compadres ali, ficam numa situação muito boa. Eu até vi o da Coreia do Norte, que o segundo, que é o filho do... Kim Jong-il. Isso, eu nunca lembro o nome de ninguém. É tudo igual, né? É tudo a mesma coisa. Eu tô passada que o Bruno sabe os Ah, mas é o Kim Bruno, Il-sung, né? Kim É o Bruno, Jong-il. sabe É o nome o de todo Bruno, mundo. o Bruno Perini. E O da ele, Uganda, então. e ele tinha um gosto super refinado, e ele gastava em torno de $800 mil por ano só de conhaque. Malu não gasta nem metade disso. É, bem menos. Então, assim, aí a gente sempre fala o negócio da desigualdade, né? Mentira que eles acabam com a desigualdade, porque na verdade tem a desigualdade das pessoas fica praticamente zero, né? Porque todo mundo igual, todo mundo na merda. E ele é riquíssimo. E ele e os seus compadres riquíssimos